Você vai comprar a sua primeira moto ou já tem uma e não quer se machucar? Confira algumas dicas que eu separei e podem ser muito úteis. Fala, Jeca! Jeca Joia! Fala, Jeca! Fala aí, Jeca Joia! Olá, eu sou o Renato Furman, mais conhecido como Jeca Joia. Provavelmente você ainda não me conhece. Se conhece, coloque aí nos comentários. Eu sou motociclista há mais de 25 anos e nunca quebrei um ossinho sequer. E quero passar experiências para você que está começando ou já está andando de moto e tem um pouco de insegurança. O único estado brasileiro que eu não andei de moto até hoje foi o Amapá. Os demais já andei em todos, por força da profissão e da paixão. Claro que eu já passei alguns apertos no trânsito, isso é normal no motociclismo, mas nunca quebrei nada. E como que eu consegui isso? Seguindo algumas dicas simples de segurança que estão ao seu alcance. Vamos lá? Dica número 1. O capacete é fundamental. Colocar o capacete antes mesmo de ligar a motocicleta. É um pensamento meu, eu entendo se você gosta de andar sem o capacete. Eu estou aqui a passar umas dicas para que você tenha um bom relacionamento e longo com a sua motocicleta, como eu tenho aí há 25 anos e quero ter por pelo menos mais 25 anos. Além do capacete, a gente tem outros equipamentos que são importantes e eu vou fazer vídeos sobre isso futuramente. Mas então, Jeca Joia, quais são as dicas para andar de moto e não se machucar? Galera, acima de tudo, você precisa ter treinamento, respeito e humildade no trânsito. Porque na moto, quem se machuca é você. É você que vai sofrer o acidente. Um outro carro, um caminhão e tal, normalmente nos acidentes eles têm ali arranhões, amassados e coisa e tal, mas você vai ter uma marca para você. E não quer isso. Eu tenho certeza que você não quer, por isso que você está nesse vídeo até agora. Treine com a motocicleta. Esteja confortável sobre ela, conhecendo todos os seus comandos e situações, ao máximo possível. A primeira experiência de cada pessoa pode ser com aquele tio doidão que anda de moto e a família sempre reclama, pode ser com os pais, pode ser com os amigos, né? Pode ser na autoescola. Então a primeira experiência com a motocicleta, ela tem diversas pessoas que podem apresentá-la para você, mas cabe a você estar confortável na moto. Não fique ou tente ao máximo não ficar nervoso. Portanto, esteja confortável. Vai andar com a moto no trânsito, quanto mais complicado for esse trânsito, esteja mais confortável. Se você não se sente à vontade para entrar nele ainda, não vá para um trânsito pesado. Continue a treinar no seu bairro, onde você mora, em ruas mais tranquilas, mas treinar seguindo as regras de trânsito sempre. Preste atenção nos pontos de parada, olhe para os lados, observe o trânsito nos seus retrovisores. Isso tudo vai te dar um domínio da situação que vai permitir que você se sinta preparado para um trânsito mais pesado. Vá pegando esse trânsito mais pesado aos poucos. Não esqueça da humildade, do respeito aos demais veículos e do seu conforto sobre a motocicleta. Andar de moto é mesmo um momento prazeroso, mas que você está sujeito a situações inesperadas. Elas não são muitas, são poucas, acontecem pontualmente e você só deve estar confortável na moto para ficar preparado para elas. Eu vou te dar um exemplo. Certa vez eu estava em Campinas, me dirigindo a Águas de Lindóia numa Hornet 1000 cilindradas. Era um teste a convite da Honda e a gente tinha essa viagem, eram diversos jornalistas especializados em motociclismo, eu já escrevia para a revista Promoto naquela época, e nós iniciamos então aquela viagem em comboio, várias motocicletas Hornet 1000 cilindradas pela estrada. De repente, quando eu vi, tinha uma lona de caminhão caída no meio da estrada. E era uma situação em curva com duas faixas de rolamento. Apesar de ser curva e trânsito, a gente devia estar ali em torno de 60 a 70 km por hora. Eu precisei identificar a lona, ver por onde que eu tinha caminhos de saída, verificar nos dois espelhos retrovisores, acionar embreagem, freio, seta, tudo isso ao mesmo tempo. E você só consegue fazer todas essas situações se estiver confortável sobre a motocicleta. Então, a dica é treine bastante, ande bastante com a sua motocicleta ou com a de algum amigo. Se você não tem ainda, com a da autoescola. Bom, nós já falamos de equipamento, treinamento, bem raso sobre cada assunto, a gente vai ter mais vídeos no futuro. Agora a gente vai falar sobre os comandos da motocicleta. Os comandos têm que estar em boa condição, então isso você pode testar com a moto ainda parada. Você pode funcionar a moto para testar alguns dos comandos e outros você não precisa nem funcionar a moto.
Antes de funcionar, você pode testar como estão as manetes de embreagem e de freio, não é? O pedal de freio, o pedal de marchas, todos esses você consegue testar mesmo com a mão, você vê se está tudo certinho, não tem folga nem nada. Mas o que você deve testar antes de cada saída para a rua é o seguinte, o seu farol dianteiro. Você consegue saber se ele está funcionando. Basta funcionar a moto, no caso das que o farol só acende com a moto funcionada, ou virar a chave e o farol deve acender. Você pode ver na parede da sua garagem ou de onde você estiver estacionado, ou você pode colocar simplesmente a mão à frente do farol e você vai ver se ele está ligado ou não. Essa dica é tão importante que é utilizada até nos campeonatos de off-road, as competições mundiais de enduro, todo piloto é obrigado a testar se o farol dele está em funcionamento. Da mesma forma, você deve checar a luz de freio traseira. Dependendo do ambiente que você tiver, se for um ambiente escuro, é fácil de você verificar isso, né? Você aciona a manete de freio, tanto a dianteira, tanto a da mão quanto a do pé, elas têm que acender a luz de freio traseiro. Isso é fundamental, porque você vai para um trânsito e as motos, no trânsito de cidade principalmente, elas tendem a frear muito mais rápido do que os carros. Além do que os carros, geralmente tem um motorista ali que está distraído com o celular ou conversando com alguém ao lado, não é? Então você freia rápido, você tem na moto uma velocidade de frenagem muito rápida e nem sempre o carro que está atrás consegue observar isso. Então a sua luz de freio tem que acender, é tão importante isso que em algumas motos, como a linha CB1000R da Honda, quando você faz uma frenagem brusca, ela tem uns sensores que percebem que a sua frenagem foi brusca e ela acende as setas da moto também, além da luz de freio, para dar um aviso ainda mais importante aos motoristas que vêm atrás de você. Isso poderia gerar um acidente muito grave se a pessoa que vem num carro ou num ônibus atrás de você, dirigindo aquilo ali, vai bater na sua moto. Então, fique de olho nessa situação do freio traseiro. Essa luz de freio tem sempre que acender. As luzes de seta ou os piscas são muito importantes, obviamente. Enquanto o trânsito normalmente vai em linha reta, é claro que a gente tem alguns Michael Schumachers de carro no trânsito também, mas as motos são as que normalmente fluem no trânsito e isso é muito gostoso também, né? Então é comum a gente, com a motocicleta, trocar de faixa. Se você vai trocar de faixa, acostume-se a usar a seta. Você vai virar para a direita ou vai virar para a esquerda, sempre utilize a seta. Vai estacionar, utilize a seta. Vai sair do estacionamento, informe que você está entrando na via com a seta. Isso é o que está previsto na lei. E é o que você precisa fazer para garantir a sua própria segurança, tá bem? A seta, ela é visualizada de muito longe. Essas mais modernas, então, de LED, coisa e tal, até de dia elas são muito bem visualizadas. Então, treine, use sempre a seta. Vai sair da garagem da sua casa ou do seu apartamento, use a seta. E não é problema nenhum. Elas são feitas para piscar aí milhares e milhares de vezes. E o dia que queimar, dali a alguns anos, para trocar é super barato. Agora vamos falar sobre o que é uma grande dificuldade, especialmente para as pessoas que estão começando a andar de moto ou que ainda não andam. Elas se preocupam muito com a embreagem. Então você tem que acelerar a moto com a mão direita e soltar a embreagem e passar a marcha no pé esquerdo. Isso são tarefas que são feitas ao mesmo tempo e nem sempre é simples para a pessoa que está ali começando. Então, até por isso existem alguns modelos de motos, as scooters, as cubes também, as motos que não precisa passar marcha ou que não precisa passar embreagem. Então tem as motos automáticas que não precisa passar marcha, que a própria moto passa. Um exemplo é a Honda PCX, que é um sistema muito interessante. E tem as motos que você passa a marcha sem ter que passar a embreagem. Você pode pesquisar sobre esse tipo de moto caso você esteja iniciando no motociclismo e tenha receio de fazer as outras atividades. São excelentes motos para você começar. São muitas opções no Brasil. Tem a Honda Dream, a Honda Bis, a Yamaha NMAX, Suzuki Burgman. São muitas as opções de motocicleta que podem facilitar a sua entrada no motociclismo e gerar uma pilotagem mais segura. Pesquise aí no Google, scooter. Scooter é um tipo de moto sensacional para quem quer começar com segurança. Além da embreagem com a mão esquerda, a gente tem a frenagem da moto, que nem sempre é muito bem utilizada. Nós temos dois tipos de freio na moto, então nós temos o freio dianteiro e o freio traseiro.
Mas existem diversos sistemas. Existe o freio a disco, que você vê, que são aqueles discos ali do lado, né, de cada moto, mas também existe o sistema tambor, que é aquele sistema fechadinho, que você não vê o disco, então ele é um sistema tambor. Esse sistema a tambor, por exemplo, você precisa saber que quando é dia de chuva ou a rua está molhada e ele molha, ele perde bastante a eficiência dele, não é? Então você precisa estar atento a isso. Se a sua moto tem um sistema de freio a tambor, em dias úmidos você tem que ter mais atenção na pilotagem. E se ela é uma moto com freios a disco, você já não tem essa questão da perda de eficiência em dias molhados. É um sistema mais evoluído. Mas o que muita gente não sabe e não é muito bem instruído nas escolas de pilotagem, até porque as autoescolas, elas focam em ensinar as regras de trânsito e não a questão da segurança, né? Para a questão da segurança existem atividades como o CETH, que é o Centro de Treinamento da Honda, em Indaiatuba, em Manaus e em Recife. Esses centros proporcionam treinamentos mais voltados também para a segurança. O que acontece? O freio dianteiro, ele é o que efetivamente para a moto. E o freio traseiro, ele diminui a velocidade da moto. Só que acontece o seguinte, se você só usar o freio dianteiro então, porque eu falei que é ele que efetivamente para a moto, e não usar o freio traseiro, você pode ter dois problemas. Você pode capotar a moto para frente, não é? Tá vindo muito rápido e freia. A moto é o princípio da ideia de quem faz aquelas manobras de levantar a roda traseira, fica bonito ali e coisa e tal. Só que se você não tem essa técnica, você vai virar a moto para frente. E é um acidente complicado porque a moto normalmente cai em cima de você. E aí ela te machuca antes de qualquer outra situação. O que para a moto com segurança? Como você vai frear a sua moto com segurança? Usando tanto o freio da frente quanto o freio de trás. Então você vai usar um pouco do freio da frente e um pouco do freio de trás. Por quê? Voltando ali a frenagem só com o freio da frente, se for em uma curva e você alicatar, como a gente chama, de alicate, travar só o dianteiro, você vai escorregar, você vai perder a frente da moto, ela vai sair bonita, se arranhando, dando prejuízo e talvez indo para debaixo de um caminhão. Então isso não vai acontecer com você, isso não aconteceu comigo nesses 25 anos e espero que não aconteça em todos os próximos. Por quê? Você vai saber dosar os dois freios, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Na hora do momento inesperado, o primeiro freio que vem à nossa mente é o dianteiro. Sabendo disso, os fabricantes começaram a atender legislações que obrigam um freio combinado. É o Combined Brake System, CBS, que você lê ali em algumas motos, ele passa a ser obrigatório já em algumas motocicletas. O que isso significa? Que você, ao frear o dianteiro, vamos supor que você freia com muita força o dianteiro, ele também freia o traseiro. Uma parte do líquido do fluido de freio vai para o freio traseiro, ou para o freio a tambor também, e diminui a velocidade da moto, porque quando você usa o freio traseiro, ele diminui consideravelmente, ele afunda a traseira da moto. Então ele diminui o risco de você capotar a moto para frente e também de perder a moto numa curva. O sistema CBS, se você vai comprar a sua moto, é um sistema que vale muito a pena você levar em consideração caso tenha dúvida com uma moto que não possui esse sistema. E as mais modernas passaram a ter o sistema CBS combinado com freios ABS, que é aquele freio do carro que você já ouviu falar que não trava as rodas, então a moto não escorrega, né? Então isso é muito bom e eficiente, te ajuda em termos de segurança. Se a questão financeira não é a sua dúvida é apenas a questão de segurança e você pode pagar um pouquinho a mais por um freio CBS, pague por um freio CBS. E se pode ser CBS com ABS, faça isso. A segurança sua está muito mais garantida nesse tipo de frenagem. Vale lembrar também que a primeira frenagem é a desaceleração. Então, em muitos casos, para você pilotar em situação confortável na cidade e viu que o sinal fechou ali à frente, basta desacelerar. O próprio freio motor vai segurar a moto e vai diminuir essa velocidade. Você vai ter uma economia de manutenção, porque vai gastar menos pastilhas, né? Mas a gente está falando aqui em termos de segurança. Viu uma situação inesperada, você deve estar preparado para ela. Como que você faz isso? Estando confortável, treinando bastante com a sua motocicleta, andando muito com ela, sempre usando os dois freios e aumentando a sua velocidade no trânsito em geral gradativamente, à medida que você se sente seguro para eventuais situações de frenagem.
Você viu só como é que as motocicletas estão se adaptando para ficarem mais seguras em termos de frenagem e até de condução, no caso da embreagem? Então você vai me falar, mas as motocicletas são inseguras? Eu vou te responder, não, com toda certeza as motocicletas são seguras. Portanto, se você está entrando nesse meio do motociclismo, saiba que você é o principal responsável pela sua própria segurança. Enfim, essas foram algumas dicas básicas que eu acho que você deve ter em mente quando for andar de motocicleta. Aliás, você já passou por alguma situação complicada no trânsito de motocicleta? Conte aqui nos comentários pra gente, mas não esquece de colocar a sua cidade e a moto que você estava. Se você tem dúvidas sobre essa situação, sobre qual moto comprar, coloque também nos comentários. Vai ser um prazer para mim responder a cada um e te ajudar nessa decisão tão importante para a sua vida. E se você não tem motocicleta ainda e pensa em comprar uma, coloque aí também nos comentários a sua dúvida, o seu questionamento. Vai ser um prazer estar aí te ajudando nessa informação. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você seja um apaixonado, bem-vindo por motociclismo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Jeca Joia e também mando vídeos ali no canal da TV Promoto, também no YouTube. Você pode ir lá conferir. As minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, foi um prazer gravar para você e até o próximo. Fala, Jeca. Jeca Fala, Joia. Jeca. Fala aí, Jeca Joia.